amando o desconhecido. Efésios 4,15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Interessante como que Paulo escreve esse versículo. Ele diz que nós devemos seguir a verdade, mas não apenas seguir a verdade, nós devemos seguir a verdade em amor. Porque eu posso falar a verdade para uma pessoa, mas não com amor. Eu posso falar a verdade para alguém sem amor. Eu posso dizer, ó, tu é um pecador, tu não presta, vai para o inferno. Eu posso dizer, olha, a Bíblia ensina que todos aqueles que não têm Cristo, eles estão no caminho do pecado. Todos somos pecadores. A Bíblia ensina que todos somos pecadores. E o pecador que não colocar sua fé em Cristo, infelizmente vai passar a eternidade longe de Deus. Então, duas formas de falar a verdade: uma é com educação, com amor, e a outra de forma mais grosseira. E esse texto aqui, Efésios 4,15, esse versículo aqui, ele está no contexto de vida conjugal, de casamento, onde nós devemos agir, falar com o nosso cônjuge de maneira amorosa, mesmo que a verdade, ela precisa ser colocada. Mas esse título aqui, ó, amando o desconhecido. Você, quando casou, o seu cônjuge, você, de certa forma, conhecia bem o seu cônjuge. Todo o tempo ali de namoro, de noivado. No meu caso, alguns irmãos sabem que eu inventei um outro, né? O pré-namoro, o namoro e o noivado. Então, a Fran e a Rafa sabem que eu sigo esse processo, né? O pré-namoro, o namoro e o noivado. E nesse tempo eles já, então, não tem para se conhecerem não fisicamente, nada fisicamente, se conhecerem o caráter, a personalidade de cada um. Então, eles casam já sabendo do outro muitas coisas, mas os anos vão passando e nós nunca mudamos, né? Nós mudamos. Eu mudei bastante. Aquele Rafael com que a Flávia casou há 25 anos atrás aí, não é o mesmo. Eu não vou falar o contrário, né? Mas é outro Rafael. E quanto mais o tempo passa, mais nós mudamos. E é claro que como cristãos nós devemos mudar para melhor, mas mudamos. Por isso esse título aqui, amando o desconhecido. Como amar o desconhecido? Como que eu vou continuar amando o meu cônjuge se ele vai mudando, se há mudanças na vida dele, se ele não é mais ou ela não é mais o mesmo, a mesma do que naqueles primeiros anos? Não muda só o caráter, a personalidade, mas muda também fisicamente a saúde, o corpo. A Flávia que diga essas duas semanas me ajudando, né? O pós-cirurgia. Então este versículo, irmãos, está no contexto de unidade da igreja, pois a unidade fraternal, ela depende dos envolvidos nesta unidade agirem em verdade e em amor, e de crescerem em caráter, de crescerem em personalidade e espiritualmente na imagem do Senhor Jesus. E essa mensagem aqui, ela já estava pronta antes da cirurgia, só que daí veio a cirurgia e eu estou trazendo aos irmãos agora. Então, em verdade, quando o versículo fala em verdade, porque a mentira separa ao invés de unir. Então não é só na igreja precisa haver união, em verdade, porque mentira separa. Na família também, na vida conjugal, precisa haver união, principalmente entre o casal, depois entre os filhos, e essa união precisa ser estável através da verdade, e essa verdade precisa ser em amor, como nós vimos ali.
pode ser uma verdade grosseira, deve ser em amor. Então, tudo, não só a igreja, não só a família, a sociedade, a comunidade precisa viver dessa forma. Lá no trabalho, aquele setor, aqueles colegas de trabalho, aqueles colegas lá da faculdade, um país precisa viver assim, senão ele enfraquece. Ele é um alvo fácil aos demais. Então, nós precisamos viver na verdade, porque a mentira separa ao invés de unir. E em amor, porque essa virtude, ela cura as feridas. E enfim, devemos crescer em Cristo, porque Ele é o nosso alvo. Então o versículo é bem claro. Mas seguindo a verdade, porque a mentira não une, em amor, então a verdade precisa ser vivida, precisa ser praticada, mas com amor. E o nosso alvo é crescer em Cristo. O versículo aqui poderia ter 3 mensagens, só um versículo, né? O nosso alvo é o Cristo Jesus. Nele não há nenhuma falha, e Ele nunca muda. Nós cantamos hoje já isto. Então é convidativo se unir a uma pessoa de bem, né? Quem gostaria de se unir a uma pessoa má? Não, aquela pessoa é má, eu não quero me unir a ela para fazer nada. Uma pessoa que não tem um bom caráter, uma pessoa que não tem uma boa personalidade, uma pessoa má, uma pessoa mentirosa, né? Eu não quero me unir a ela. Agora, uma pessoa de bem, se unir a uma pessoa de bem não é algo convidativo? Não é algo convidativo se unir a um grupo de bem, a um grupo bem unido, a um grupo que anda conforme os princípios bíblicos? É algo convidativo. É um testemunho até. Não é convidativo seguir alguém perfeito? E quem é perfeito? Cristo Jesus. Ele é perfeito. E Ele nos atrai na sua perfeição. Cristo é essa pessoa. Então, por isso, eu devo me esforçar em se deixar ser transformado na imagem e na semelhança de Cristo, porque Ele é o meu alvo de perfeição. Isso não quer dizer que eu serei perfeito nesse mundo, apesar de Deus ter me dado todas as condições disso. Eu sei, reconheço, sou humilde o suficiente para saber que não serei, mas Deus tem me dado as condições necessárias para ser. Mas um dia eu serei. No seu retorno eu serei. Ele irá me transformar. Então, nós devemos ser transformados na imagem e semelhança de Cristo, para também ser alguém convidativo para viver em paz e união. Então, como crentes, nós não podemos de forma alguma ser aqueles crentes rixosos, aqueles crentes que só vivem procurando briga, que só vivem procurando críticas, porque não é um crente convidativo para ter uma boa amizade, uma boa comunhão. É alguém que não é convidativo, que não está vivendo a semelhança de Cristo. É alguém que você sabe, é um crente que você sabe que vai chegar perto e não vai ter muita paz. Já vai vir problemas, reclamações, murmurações. E é alguém que não trabalha para a estabilização da união de partes ou grupos. Então, eu citei esse versículo e expliquei sobre a união fraternal, porque esse princípio também é válido para um casal que terá problemas em seu relacionamento. Só existe um casal que nunca terá problemas. Vocês sabem que casal é esse? A igreja é a noiva. Quem é o marido da igreja? Cristo. Mas por enquanto há problema.
quando Cristo vier, antes da tribulação, porque a doutrina que fala que Cristo vem depois da tribulação fica perto da heresia. Então, quando Cristo vier buscar-nos antes da tribulação, Ele vai apresentar a sua igreja sem mancha, sem mácula e pura. E a igreja, sendo a noiva, Cristo sendo o noivo, haverá um casamento perfeito, onde não haverá mais erro nenhum, nenhuma falha. Mas agora há, né? Nós somos a noiva, Cristo é o noivo, Ele não tem erro nenhum, mas nós erramos, né? A igreja sempre está cometendo falhas. Mas um casal, vocês que são casais, não tem nenhuma falha. Tudo é perfeito, né? Nós temos falhas, nós temos os nossos perrengues, né? Nossos problemas, nossas mazelas, alguns mais, outros menos, alguns têm nessa área, outros têm na outra área, mas temos. E mesmo assim, Deus ele instituiu o casamento. Mas por que Deus instituiu o casamento sabendo que são dois pecadores que vão se unir, né? Agora será um pecado ao quadrado, né? Vivendo juntos, diariamente. Porque Ele demonstra a sua graça no casamento. Ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia no casamento. Isso é maravilhoso, porque o casamento demonstra o amor de Cristo por sua igreja. Ela é falha, mesmo assim Ele continua amando, Ele não desposa ela. Então o casamento, nós temos falhas, eu e a Flávia temos falhas, mesmo assim nós continuamos nos amando por causa do amor de Cristo. Por causa da graça de Cristo sobre minha vida, eu amo ela e ela ama a mim. Então, Deus tem derramado mais graça na vida dela, porque eu sou mais falho do que ela. Mas é assim que funciona. Então você imagina, esse princípio também é válido para um casal que terá problemas no seu relacionamento. O casamento é uma união de dois pecadores, duas pessoas imperfeitas. Além disso, as pessoas mudam, os cônjuges mudam com o tempo e já não são mais os mesmos do início do casamento. Nós sempre esperamos mudar para melhor e que o nosso cônjuge também mude para melhor. Mas isso não é um padrão. E mesmo que haja mudança para melhor, houve alguma mudança, algo que ninguém gosta, porque há necessidade de novos aprendizados, novas adaptações, não é verdade? Quando há mudanças, não precisa haver novos aprendizados, não precisa haver novas adaptações. E quem gosta de aprendizado, quem gosta de se adaptar novamente? Quase ninguém gosta, mas isso faz parte do crescimento. O teólogo Stanley Hauerwas escreveu o seguinte: nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos. Ou mesmo que a princípio tenhamos nos casado com a pessoa certa, com o passar do tempo ela mudará. Isso porque o casamento implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e como cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. E eu citei aqui, Stanley, ele disse assim, mesmo que tenhamos nos casado com a pessoa certa, na verdade, vamos colocar aqui achamos que casamos com a pessoa certa. Eu não vou explicar isso novamente, porque eu já expliquei em pregação anteriormente. Então você vai lá no YouTube da Igreja Batista Vitória em Pinhais, na playlist Vida Conjugal, e você vai achar todas as mensagens que foram gravadas sobre vida conjugal, inclusive aquela que explica sobre o casar com a pessoa certa. Um cristão, ele deve casar com um cristão, e essa é a pessoa certa.
Então isso é um problema, porque às vezes as pessoas mudam, pronto, eu não casei com a pessoa certa, agora eu tenho que me divorciar e casar com outro, ou com uma outra. Ah, já dá um problema, pronto, não é a pessoa certa também. Então a pessoa pode ficar num ciclo em que nunca vai ter a pessoa certa. Então isso não existe, o que existe é só dentro dos princípios bíblicos. O casamento nos transforma. Ter filho nos transforma. Né? Aqueles que estão pensando em ter filhos, pense sobre isso. Eles transformarão a sua vida. Tá? Uma profissão nos transforma. Mudança de moradia nos transforma. A idade nos transforma. Nós mudamos. Por isso, em meio a tantas transformações, precisamos deixar Cristo nos mudar, nos transformar. E o casamento é interessante, porque o casamento faz aflorar em nós características que estavam ocultas, mas que começam a ser percebidas pelo cônjuge. Eu já falei para os irmãos, tenho feito uma pós de gestão e liderança, lá pelo Logos, e um dos módulos, a gente faz uma autoavaliação sobre como que é a sua liderança, onde que ela se encaixa e tudo, eu fiz a minha, né? Daí eu pensei, não, mas eu vou passar para vários irmãos, e ainda estou pensando mais irmãos vou passar, e familiares, para ver o que eles pensam então sobre a minha liderança, né? Irmãos, eu recebi já uns 10. A minha autoavaliação, ela foi 100% diferente das 10 outras avaliações, né, dos outros. E as 10 outras avaliações foram todas bem parecidas, assim, uns 90% igual. E eu vou falar melhor ainda, eu gostei mais das avaliações dos outros do que da minha. Eu fui muito negativo comigo mesmo, muito duro comigo mesmo, né? Os irmãos e outros pastores não foram tantos. Na verdade não é isso, eles viram com outra perspectiva, da perspectiva de fora, né? Uma perspectiva mais holística, né? Sobre essas características minhas. Então, no casamento é assim também. Você pode pensar que é alguém que é assim, que age assim. Tudo bem, não tem problema. Agora pergunte para o seu cônjuge como que você é. E o cônjuge precisa ser verdadeiro em amor. Ele não pode mentir, não pode ser falso. Vou aproveitar agora ele vai ver, agora ela vai ver, agora eu vou falar o que eu quero. Não é assim que funciona, assim não funciona, não tem união assim. Tem que ser verdadeiro, tem que ser em amor, tem que ser sincero e honesto, né? Não querer se vingar de alguma coisa. Porque se for verdadeiro, se for honesto em amor, poderá haver mudanças. Poderá haver. O outro lado, ele pode não gostar do que ouve, mas ele vai para um canto, o homem é assim pelo menos, né? O negócio do trem lá, que o irmão Zamar falou ontem, ele vai para o canto, ele não vai gostar do que ouve, né, da esposa. A esposa falou, ele não vai gostar, mas ele vai para o canto. Quase todo homem é assim, né? Ele vai para o canto. É verdade. Depois ele volta, tá bom, é assim mesmo, vamos mudar, vamos se esforçar, né? Então, se os cônjuges não forem verdadeiros em amor, não forem sinceros e honestos, o outro lado não vai concordar. O outro lado ele vai perceber, não está vendo a sinceridade nisso que o meu cônjuge está falando, então eu não vou mudar em nada. Então o casamento é interessante, porque o casamento faz aflorar em nós características que estavam ocultas. Antes do casamento e no início dele, geralmente os cônjuges pensam que conseguiram um par perfeito, mas logo descobrirão as imperfeições. Logo expressarão aquele ditado popular: meu cônjuge não é mais a mesma pessoa de quando eu a conheci. Keller escreveu o seguinte: a paixão passa quando os defeitos do outro se tornam evidentes para nós. Coisas que pareciam pequenas e sem importância tomam vulto. Começamos a sentir que, na verdade, não conhecemos a outra pessoa. Com isso, enfrentamos o desafio de amar alguém que, no momento, parece em grande medida um desconhecido. E não há pessoa com a qual nos lembramos de ter casado.
E por esse motivo, nós não devemos entrar no casamento pensando que achamos a pessoa certa que nos levará à satisfação e ao sucesso. Seremos frustrados com esse pensamento, porque todos são falhos. Devemos entrar num casamento sabendo que somos pecadores, imperfeitos, cheios de falhas que devem ser consertadas por Cristo Jesus. Devemos entrar no casamento sabendo que iniciaremos uma nova etapa em nossas vidas, uma etapa de ajuda mútua em direção ao amadurecimento na transformação da imagem de Cristo. Falei tempos atrás que nós precisamos do casamento, a gente entra no casamento, seguir a teologia do empurrão. Alguém lembra o que é a teologia do empurrão? Isso. Então assim, a Flávia é minha esposa, sim, de certa forma é minha esposa, mas eu não posso entrar em um patamar de egoísmo e tudo, não, porque ela, antes de ser minha esposa, ela é de Cristo. Antes de eu ser esposo dela, eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Então eu preciso empurrar minha esposa para perto de Cristo. E não querer transformar ela conforme os meus desejos, conforme a minha personalidade, conforme o que eu quero. Eu vou transformar ela no que eu quero. Não! Eu preciso empurrar ela para que Cristo transforme conforme Cristo quer. E ela fazer a mesma coisa comigo. Aí a coisa vai funcionar. Ainda, irmãos, até o final de nossas vidas, nós teremos as nossas mazelas dentro da vida conjugal, tá? Pastor, quando que vai terminar os conflitos conjugais? Quando Cristo voltar ou você partir antes da volta dele. E como fazer até lá? Viver pela graça, debaixo da graça. Por isso que é muito importante, irmãos, as programações de casais que a igreja faz, a igreja local faz. Eu falo da igreja local porque são as famílias locais, as famílias que estão vivendo diariamente, semanalmente. Pastor, mas como que uma igreja vive semanalmente? Não é só quarta para aqueles que vêm, domingo para a maioria? Não. Nós não pedimos oração uns pelos outros, às vezes, lá nos grupos? Senhoras, nós oramos, nem precisa pedir oração para orarmos uns para os outros, né? Você pede para mim lá a lista de membresia da igreja, eu lhe passo e você pode orar todo dia por 10 irmãos. Você pega a lista e você vai lembrar dos irmãos. Então nós vivemos, nós somos uma comunidade local que nós vivemos semanalmente pensando uns nos outros. Aos domingos estamos fisicamente perto uns dos outros, mas outros dias nós ainda lembramos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Nós não deixamos de pensar uns com os outros. Então o casamento deve ser uma oportunidade para sermos uma bênção na vida do nosso cônjuge. E devemos esperar que Deus use o nosso cônjuge para ser uma bênção em minha vida. E essa bênção inclui ser confrontado, ser mudado e ser transformado para mais perto de Cristo. Agora, é bom ser mudado, é bom ser confrontado, é bom ser transformado? Não, dói. A cirurgia que foi feita em mim era necessária, era boa para tirar um problema lá. Mas o processo não, é dolorido. A gente fica nervoso, a gente certas coisas não consegue fazer. São muita transformação do corpo aquelas semanas e agora ainda, né? Não é fácil, você não quer aquilo, mas é bom, tem que ser feito. Então, irmãos, muitas vezes nós como crentes não queremos passar por isso. Eu fico triste quando conheço crentes assim, mas eu não posso forçar. Por que eu fico triste? Porque não vai haver mudança, ele vai continuar a mesma pessoa. Então, devemos entrar para o casamento cientes que deveremos pôr as mãos na lama.
a arregaçar as mangas e trabalhar muito. Cada cônjuge deverá trabalhar muito para levar o outro a ser mais parecido com Cristo. Então, para entrar no casamento é até fácil. Para permanecer nele, por toda a vida, precisamos ser verdadeiros homens e mulheres de Deus. O casamento é uma instituição divina. E por isso, esse casamento é dotado aí de 3 poderes inerentes: o poder da verdade, o poder do amor e o poder da graça de Deus. E ao aplicarmos um desses poderes à vida do nosso cônjuge, vamos ajudá-lo a crescer a se tornar alguém que não apenas reflita, vai refletir o caráter de Cristo, mas que também vai nos amar e nos ajudar da mesma forma. Porque não adianta só alguém falar: olha, eu sou um crente, me visto como um crente, ando com a Bíblia debaixo do braço e falo como crente, mas em casa eu não sou. Em casa eu sou outra pessoa. Então eu preciso ser na prática, no dia a dia. Isso não é algo fácil. Então esse poder inerente à vida de um crente, de amar em verdade, ele também vai fazer com que eu pratique isso na vida do meu cônjuge. Eu vou amar meu cônjuge, apesar das falhas que meu cônjuge tem. Porque Cristo me ama com todas as minhas falhas, até aquelas escondidas, até aquelas que ninguém sabe. Cristo me ama, Ele sabe tudo. E Ele me ama, Ele tem misericórdia, Ele me ajuda, Ele me abençoa, Ele me dá sem merecer. Então por que eu não fazer isso com meu cônjuge? Eu só não vou fazer isso com o meu cônjuge se o meu relacionamento com meu Deus estiver quebrado. Porque daí não estará fluindo a graça de Deus, o amor de Deus na minha vida, para abençoar a vida do meu cônjuge. Esses 3 poderes atuam nas ocasiões que tivermos dificuldades para amar o desconhecido, ou as incertezas do porvir. O casamento ele pode ser comparado àquela antiga festa das máscaras. Todos aqui têm noção daquelas festas das máscaras antigas na Inglaterra, França, né? Na alta sociedade, aquelas... Desculpa. Onde depois da primeira parte, tinha 2 partes daquela festa, né? Todos deveriam tirar as suas máscaras e revelar a sua identidade. Então a pessoa, eu estava falando lá com Israel, mas ele estava de máscara, não sei quem era. E, se eu conheço bem, vou conhecer pela voz, né? Mas ele não vai saber que era eu. Então depois que é tirada a máscara, é você, Israel, né? Que eu estava conversando. Então o casamento coloca 2 seres humanos em contato mais próximo de qualquer outro relacionamento é capaz de fazer. Sim, homens precisam ter amizades com homens, isso é bíblico e é bom. Davi tinha muitas amizades com outros homens, mas precisamos escolher bons homens de caráter, homens bíblicos. Mulheres também precisam ter, mas o único relacionamento que coloca 2 seres humanos tão próximos é o relacionamento conjugal. Principalmente pelo assunto que falamos ontem. O ato conjugal, a relação íntima. Que isso não pode acontecer com 2 homens ou 2 mulheres, só uma amizade. Mas não chega a esse ponto. Por isso, um homem e uma mulher casados, eles têm uma relação muito próxima, muito íntima. Então o casamento coloca 2 seres humanos em contato mais próximo do que qualquer outro relacionamento é capaz de fazer. A vida conjugal cria um contato mais próximo e inescapável que se pode ter com outra pessoa. E isso significa não somente que os cônjuges deverão se ver de perto, ter contato próximo, mas também que serão obrigados a lidar com as imperfeições e pecados um do outro. Enquanto nós éramos solteiros, nossas falhas criavam problemas secundários para outras pessoas. Mas depois de casados, as minhas falhas causam problemas sérios para o meu cônjuge, que podem resultar até em término de relacionamento,
Keller escreveu que, mais do que qualquer outra pessoa, o seu cônjuge adquire uma consciência extremamente aguçada daquilo que há de errado em você. Quanto mais tempo você vive com o seu cônjuge, mais aguçado ele se torna a respeito de quem é você. Eu lembro que eu faço aqui na igreja também, mas eu vou citar, eu fiquei quase um ano cobrindo as férias do pastor John Lee, lá na Igreja Batista Bereana, em São José, e tinha um rapaz ótimo lá, ele queria descer as águas batismais. Então, em seguida, ele vinha conversar comigo e eu dizia para ele assim: eu preciso conversar com a sua mãe e o seu pai, porque a mãe e o pai da igreja eles já tinham liberado ele para o batismo, mas só depois que eles não iam impedir o batismo, né? Mas precisava ter, eles conheciam o filho que tinha. Então eu ia perguntava: seu filho veio pedir assim assado, pastor, ainda não dá, ainda tem as questões aí. Agora, por que eu fazia isso? Por que não, eu vou te batizar, eu sei o que estou fazendo. Os pais já têm bem aguçado sobre aquele filho lá, de quem ele é. Um cônjuge é bem aguçado no caráter, na personalidade do seu cônjuge. Então os irmãos lembram que um tempo atrás um caminhão entrou aqui na igreja num acidente, tá? Ele veio trazer essas britas aqui, um caminhão grande, 2 eixos veio aqui no pátio trazer a brita, e eu disse para ele: vamos largar lá atrás uma, e vindo espalhando, e ele foi. E quando ele foi, a roda caiu arrebentou a tampa de uma fossa que tinha lá, e nós não sabíamos, não sei nem se o Jantinho sabia daquela fossa lá, gente. Só tinha esquecido, né, onde estava, fazia tantos anos, mas a maioria não sabia que tinha uma fossa, lá tinha uma fossa, e nem pode mais ter fossa aqui, né, não pode, né, a prefeitura não pode ter fossa, tem que ter tudo tratadinho certinho, e a gente não sabia, né, o Jantinho também não lembrava, muitos anos atrás, tinha uma fossa lá enorme, e o caminhão passou e, poxa, tem uma fossa aqui. E nós arrumamos, né? Não tem mais fossa, eliminamos, fizemos tudo certinho. O que eu quero dizer com isso? A pressão do peso, né, que o caminhão fez revelou uma fossa. O irmão já pegou, né? As pressões da vida, né, ela também, do casamento, revelam nossas... É feia essa palavra, tá? Mas vou falar assim, já que eu usei esse exemplo, as nossas fossas, né? Revelam nossas falhas, revelam as nossas... Então, elas são boas, irmãos, as pressões. Pastor, o Senhor como que fala aquelas pessoas que gostam do sofrimento? Masoquista? Isso. Não, é porque elas vão revelar coisas que estão lá e que precisam vir para que eu mude, e para que eu me arrependa, e para que eu me aproxime mais de Cristo, para que eu tenha uma vida mais perto de Cristo. Porque enquanto eu continuar com aquele negócio escondido, a minha vida, o meu relacionamento, veja, o alvo é Cristo, o alvo é Deus. Então o casamento tem o poder de revelar a verdade. E isso é bom, porque descobrindo essa verdade, poderemos trabalhar de forma mais clara em nossas vidas conjugais. Irmãos, o casamento é um caminhão que traz pressões sobre a vida dos cônjuges. E isso é bom. Isso é muito bom. Quando eu fui ao médico, por causa de uma dor do lado esquerdo da barriga, e irmãos, quando eu fui ao médico, foi assim, eu sabia que há algum tempo eu precisava fazer academia para cuidar da saúde. Ontem nós vimos sobre isso também, né, nos casais. Eu sabia disso, estava me cuidando, eu preciso fazer academia, cuidar da alimentação.
fui para a academia, e daí lá na academia, eu sou meio assim, quando eu vou fazer um negócio, eu gosto de fazer com qualquer coisa assim, eu gosto de fazer colocar tudo de mim assim naquilo lá que eu vou fazer, né? Então, adivinha, fui lá, primeiras semanas, né, arrebentei lá por dentro alguma coisa. Mas eu não sabia que era por causa da academia. Eu pensei, algo de errado lá dentro, vou ao médico, né? Então eu fui ao médico e o médico disse, olha, e aí médico? Não, do lado de cá você tem uma ruptura muscular, aí só não tem problema nenhum. Ah, beleza, então tá tudo certo, o tempo vai passar, toma aí alguns remédios, alguém toma, né? Vai se arrumar, não. Eu achei outras coisas aí em ti, esses problemas em ti. Como assim, né? Você tem uns problemas aí com rim, com vesícula. Ainda bem que eu fui para a academia e me debulhei naquele aparelho lá, e o músculo rachou e eu fui ao médico, deu problema, senão eu não teria ido ao médico tão cedo assim, né? E o médico achou os outros problemas. Então, irmãos, eu sei que é dolorido, mas ainda bem que tem as pressões da vida, na vida conjugal, porque elas vão revelar coisas que, se não revelar agora, pode não ter mais conserto futuramente, pode trazer problemas, ou pode, para Deus tudo tem conserto, mas pode trazer maiores problemas no futuro, pode ter mais, sermos mais prejudicados no futuro, termos mais sequelas, conforme as coisas vão ficando ocultas por mais tempo. A Bíblia é clara, tem um versículo em Provérbios que diz que quando eu reconheci meu pecado, me arrependi sobre ele e abandonei o meu pecado, Deus prospera a minha vida. Enquanto eu não faço isso, eu não estou falando de prosperidade financeira, tá? Longe disso. Não sou a favor da teologia da prosperidade, ela não está na Bíblia. Estou falando de prosperidade espiritual, de ter uma vida livre com Deus, uma vida que eu posso chegar ao Senhor Deus em oração e conversar com Ele sem nenhuma vergonha, uma vida que eu possa agir como um crente na sociedade, na igreja, sem ter medo nenhum, porque as coisas não estão ocultas.